Ninguém escolhe nascer em um local pobre, ninguém escolhe nascer em uma família pobre. Então, aí já vai depender de cada um mudar a história. Frustração é uma experiência emocional negativa que geralmente os jovens têm tido, não só os jovens, mas toda a gente tem tido quando não consegue alcançar assim um certo objetivo. Geralmente as pessoas têm tido uma certa expectativa e ao longo do tempo não conseguem obter o que tanto almejavam ter. E neste vídeo nós vamos falar sobre frustração dos jovens africanos, que este pensamento negativo vem consumindo vários jovens moçambicanos que muitas das vezes terminam no mundo de drogas, para a rapariga acabam caindo no mundo da prostituição e muito mais. E simplesmente por conta das frustrações, muitos jovens acabam perdendo rumo no futuro. E neste vídeo vocês vão entender os motivos da existência da frustração de vários jovens africanos, especificamente. Se tu não me conheces, respondo pelo nome de Ibrahim Ali Momad, do canal Moçambique em Destaque. Caso não tenhas feito a subscrição no canal, este é o momento, faça aí a subscrição e deixe o seu like. Sem muita delongas, muitos jovens africanos, especificamente moçambicanos, no caso, acabam se frustrando por suas próprias vidas. Isso geralmente por conta da pressão social. Esse é um dos fatores principais que faz com que vários jovens moçambicanos tenham essas frustrações. Fora da pressão social é mesmo a internet, principalmente o Instagram, vulgarmente conhecido como o IG. E aí, muitos jovens a tendência é de quererem compararem-se com os outros jovens. Se você tem dos 20 anos a 25 anos, geralmente eles sentem-se pressionados em se calhar ter um bom carro, um bom telefone, estar numa boa universidade, usar roupas caras e muito mais. Mas aí é uma questão que muitos jovens deveriam entender. Se você é um jovem moçambicano aos seus 20 a 25 anos, acredito que você não pode sentir-se obrigado em ter tudo isso. Por quê? Essa é uma fase de crescimento, é uma fase de aprendizado. Essa é a fase em que um jovem fica se preparando. Eu acho que ao invés de você ficar aí a comparar-se com as outras pessoas, eu acho que os jovens deveriam ficar a fazer uma formação e não só procurar investir, se calhar aos 32 anos o jovem pode conseguir obter tudo o que almeja ter, mas não é o que acontece. Muitas das vezes eles a tendência de quererem obter certas coisas que muitas das vezes as pessoas não conseguem, E aí a causa, ou seja, a culpa muitas das vezes não tem sido de você sendo um jovem moçambicano que tem 20 a 25 anos e até então não tem nada. Muitas das vezes tem sido mesmo por conta do local onde você está a sair, que é mesmo por conta das famílias. Se vocês forem a ver, cá em Moçambique, ou mesmo na África, muitos dos jovens que têm tido essas conquistas todas que eu estava a mencionar no início do vídeo, muitas das vezes são filhos de empresários e alguns magnatas que é em Moçambique. Se for a fazer uma análise profunda, se suponhamos o nome hipotético, o Yassine, se o Yassine ou o Júlio, por exemplo, anda de uma Mercedes ou uma Ratz e leva à faculdade, se for já ver, nem foi ele que comprou, foram encarregados dele. E aí aparece a pergunta: se tu não tens, não porque tu és um fracassado, simplesmente seus pais é que não têm. E muitos sabem muito bem que ninguém escolhe nascer em um local pobre, ninguém escolhe nascer em uma família pobre. Então, aí já vai depender de cada um mudar a história ao longo do seu percurso da vida. E eu acho que os jovens africanos tinham que pensar olhando nessa perspectiva aí, ok? Nós não podemos fazer comparação com as outras pessoas, se calhar nós só podemos vir a fazer certas comparações construtivas, Não fazer uma comparação e em algum momento querendo se pôr numa parte inferiorizada. Então, só para terminar, caso tu não consigas obter certos recursos financeiros para poder adquirir, o que tu tantos pretendes ter ao longo da sua trajetória acadêmica, é só ir atrás das coisas, Agora, se tu tentas se comparar com as outras pessoas, principalmente nas redes sociais, aí, claro, que você vai ser um jovem frustrado e muitas das vezes vai terminar onde?
em jogos de azar, que vulgarmente as pessoas conhecem como aviator, entre outros, né? Seja uma menina ambiciosa e nasceste numa família pobre, claro que vais parar no mundo da prostituição, que é para conseguir dinheiro. E aí vais comprar próteses, não é? Unhas e tal, ou se fores um homem, vais querer roubar ou fazer negócios sujos para poder ter roupas de qualidade ou mesmo telefone de qualidade. Mas geralmente essas pessoas fazem isso porque viram com fulano de X. E aí essa é a pergunta. Quem são família do fulano de X que tem 20 a 25 anos e tem carro e muito mais? E muitas das vezes você vai entender que os pais trabalharam para isso. E então, se seus encarregados não conseguiram trabalhar para poder obter isso para ti, a culpa não é sua, ok? E agora o que tu deves fazer é, com o recurso que tu tens atualmente, começas com isso e aí você vai trilhando a sua trajetória. Quem sabe lá no futuro tu consigas. Então, se tu és um jovem africano que andas frustrado, aproveite através deste vídeo mudar. E caso tu achaste interessante o vídeo, aproveita a partilhar também com seus amigos. E essas pessoas que tu provavelmente poderás partilhar, não porque elas sejam pessoas frustradas, mas se calhar podem conhecer umas outras pessoas frustradas e se calhar pode vir a fazer diferença. Então, you must keep going and don't give up. E só para terminar, há um ditado que diz o seguinte: alcança quem não alcança. Então, foi basicamente isso. Valeu, até a próxima.